E aí, pessoal, olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu pensei sincero e honestamente, não fazer o conteúdo, né? Principalmente depois dessa derrota vexatória do Santos na Vila Belmiro. O Santos e os jogadores não podem reclamar que a torcida não foi lá e não compareceu, muito pelo contrário, lotou o estádio Urbano Caldeira, mas também foi, o que a gente pode falar? O Santos, cara, precisa fazer um trabalho de pesquisa. Mas Vargas, o que você está falando, cara? Não tem nada a ver com o que você está falando. Tem que fazer sim. Porque você já reparou que todo time que o Santos vai jogar tem um tabu a ser quebrado e o Santos vai lá e concede esse tabu negativo. Na verdade, o Santos quebra. O time do Cruzeiro estava 8 ou 9 partidas, se eu não me salvo engano, sem ganhar dentro da competição. E ganha da maneira que ganhou, ressuscitando até o Nicão, que fez o terceiro gol do time do Cruzeiro, dando números finais à partida. Olha, vou falar um negócio para você. Então esse trabalho de pesquisa tem que acontecer ainda. E o Santos, e principalmente os torcedores santistas, têm que pensar o seguinte: é passível do Santos ainda quebrar mais recordes negativos nesse decorrer desta temporada. Com isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante e principalmente faça seus comentários. E hoje, pessoal, eu quero ver você fazer bastante comentário. Só toma cuidado na hora que você for falar, mas faça os comentários mesmo. Quer sentar o pau, senta o pau, porque olha, eu vou falar um negócio para você. O time do Santos hoje foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida com relação a desempenho dentro das quatro linhas, né? A verdade foi o seguinte, que o Diego Aguirre, como sempre, tá errando, pessoal. Tá errando na hora de escalar o time, com jogadores que lá estão para colocar ali no seu time titular. Agora, é o seguinte, é evidentemente que quando você tem um time que você treina bem durante a semana e depois não corresponde durante a partida, que é o que vale, né? No mínimo você tem que chegar e tirar os jogadores que estão mal, fazer a substituição de maneira correta para que o jogo se ajeite e também você favorece, né, as energias que estão negativas por demais a melhorarem a equipe do Santos. E o Diego Aguirre não faz isso, pessoal. Eu tenho para mim, eu já falei isso para vocês e todos aqueles que acompanham meu conteúdo aqui no canal Vargas Santos TV, que o Diego Aguirre vai morrer com jogadores abraçados. Um deles é o Lucas Braga e o outro é o Speed Mendonça, que só foi tirado da partida depois que aconteceu o segundo gol, onde houve um erro do passe dele ali, teve um vacilo. Porque se não fosse isso, ele ia ficar até o final. O Lucas Braga ficou até o final, o que ele fez? Teve, é bem verdade, uma oportunidade no final, numa metida ali do Lucas Lima, né, que a minha cabeça tá fresca até o presente momento, mas chutou como sempre muito mal. Então se o cara que é atacante, né, que é o caso também do Speed Mendonça, né, o Steve Mendonça, né, eles vão lá para ser atacante. E o que o atacante tem que fazer? Tem que fazer gols, tem que dar trabalho ao sistema defensivo do time adversário. E assim eles não fazem. Qual é a função dele dentro de campo? É proteger os laterais? Também isso não aconteceu. Porque o primeiro tempo, quando iniciou, foi um primeiro tempo espelhado. As duas equipes com muito vigor físico, dado ao fato que teve muito tempo aí para treinamento. Então você percebia pouca técnica, né? O Dodô falava isso no comentário lá da Sport TV 2, né? Onde foi transmitido o jogo do Santos e o time do Cruzeiro. Foi assim que aconteceu. Tinha muita transpiração, muito vigor físico e pouca técnica. Então esperávamos, né, da passagem do primeiro para o segundo tempo, que o Diego Aguirre ia fazer uma coisa em que justificasse essas alterações que ele fez. Mas não, eu vou falar para você a justificativa e as alterações que ele fez. Ele tirou o Jean Lucas, que eu vou falar um negócio para você, pessoal. O Jean Lucas, ele realmente, a exemplo do que acontece com o time do Santos, tá jogando de uma forma que só dá para dar certo jogando dessa forma com 4 homens no meio de campo. Ele não jogou na lateral, ele não jogou na outra, ele jogou aonde deve ser jogado. Só que ali
ele tinha que fazer duas funções. Ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer, que é contra-atacar, armar o jogo, porque o Lucas Lima, numa péssima fase, nem relacionado ali como titular ele foi, estava no banco de reservas, tanto é que entrou no segundo tempo. Mas aí, jogando com 3 homens ali no meio de campo, principalmente se tratando com o Nonato, que não jogou absolutamente nada também, não justificou a oportunidade que lhe foi concedida na equipe do Santos hoje, e o Rodrigo Fernandes. Então, quando ele me tira o Jean Lucas, que é um jogador que mesmo mal, numa modificação correta, ele pode trazer frutos para a equipe do Santos, mais um jogador de criatividade, o Diego Aguirre vai lá e tira ele. E coloca, sabe quem? O Furque. O Furque, que é um pirulitão que fica parado lá na frente, que não era o momento dele ter entrado. Não era o momento. Não é. Ah, mas é você, o engenheiro de obra pronta. Agora todo mundo está metendo o pau. Pô, mas não precisa ser engenheiro, não precisa ser treinador de saber que não vai dar certo, pô. Aí o Santos, que já estava com dificuldade no meio campo, o meio de campo abriu cada vez mais, e aí foi um convite, mas muito, tipo assim, ó, a gente está sem meio de campo, Cruzeiro, agora é hora de você poder jogar. Eu acho que o Santos até insistiu em tomar o segundo e o terceiro gol, por conta das alterações equivocadas, erradas, que o Diego Aguirre cometeu hoje na partida do time do Santos contra o time do Cruzeiro. Não pode, Diego, não pode. Você vai ficar amarrado com esses caras aí, vai dar problema para você. Não é assim, eu tô falando, porque normalmente quando isso acontece, dá problemas no meio de campo do time do Santos. O Santos não pode jogar com números inferiores ao time adversário. Me pareceu que quem estava jogando na Vila Belmiro, e quem fosse o mando de campo, embora esteja no campo adversário, no caso do Cruzeiro, era o Cruzeiro que estava mandando no jogo. E foi assim que foi no segundo tempo até o final da partida. E depois veio aquele gol de Minerva, né? O primeiro gol foi um gol, batida de escanteio ali do Lucas Silva, e o tal, como é que é o nome dele? O tal de Jussa, bom jogador, desviou de cabeça em cima do Messias. Pessoal, a bola foi ali, na onde ele estava, era só ele antecipar. Mas foi mal, hein? Messias, quando a gente precisa dele, né? A gente sabe que ele não tem técnica nenhuma, é zagueiro, mas hoje ele foi exigido e foi muito mal. Esteve muito mal dentro da partida. O Barça ainda tentou fazer algumas jogadas, de tentar, né, no desespero, tentar jogar para lá, jogar para cá. Tem uma boa saída de bola, mas num contra um também não é muito bom, não. No jogo aéreo também é a mesma coisa. Já dá para ter uma ideia daquilo que acontece com o João Basso. Ele é muito bom no passe, ele é muito bom na enfiada de bola para os seus companheiros dentro de campo, mas no sistema defensivo ele não é muito bom, não. E foi assim que o Santos tomou o primeiro gol de cabeça pelo Jussa, um cruzamento ali do Lucas Silva, de escanteio. E aí o primeiro tempo terminou, na segunda etapa teve um equívoco, não, foi uma coisa ridícula que o Speed Mendonça fez, de vez dele tocar logo a bola, ele deu um vacilo, bater a carteira dele, meter ali no Nicão, que tinha entrado no segundo tempo, e ele conseguiu meter entre os dois zagueiros que já estavam mal pra caramba. Inclusive o Santos hoje errou muito passe, né, pessoal? Muito passe mesmo. Meteu entre o João Basso, que ainda tentou interceptar a bola, no carrinho não conseguiu. O Messias veio naquela correria depois de 10 anos atrás. E o jogador Bruno Rodrigues, que também entrou na segunda etapa junto com o Nicão, acabou tocando na saída do goleiro João Paulo e feito o segundo gol. Terceiro gol, cara, eu acho que foi uma das coisas mais ridículas que o torcedor santista, pelo menos aqueles que estavam lá no estádio, conseguiu ver. A bola foi jogada lá para a esquerda de uma maneira não tão aleatória assim, mas que foi muito bem quisto pelos jogadores do time do Cruzeiro, no pé do Nicão, que a bola caiu dentro da área. O Dodô foi se afastando em vez de dar o bote, ou encurtar pelo menos, para não tentar fazer o pênalti. E aí o Nicão bateu
no próprio canto dele, e o João Paulo acabou aceitando, fazendo o terceiro gol e dando números finais à partida. Olha, pessoal, muito difícil a gente fazer conteúdo do time do Santos assim, né, cara? Se você for ver o Lucas Braga, depois de uma metida de bola, teve uma chance de fazer o gol, mas chutou para fora, porque não faz às vezes de atacante, né? Teve uma bola que foi metida ali, numa jogada que teve do Marcos Leonardo, na esquerda, que ele ganhou de cabeça, chapelando o zagueiro do time do Cruzeiro, que ele cruzou, a bola passou rente à trave, e na hora que o Furque ia completar para fazer o gol, parece que desviou, aí algum zagueiro, a bola acabou indo lá para o outro lado do campo, né? E teve aquela jogada que eu achei que foi assim, um Gasparzinho, cara, que o Marcos Leonardo ganhou, naquela mesma situação dele ganhou essa bola que eu acabei de falar para você agora. Ele ganhou no jogo de corpo do cara. Quando eu digo no jogo de corpo, ele deu uma finta de corpo do zagueiro do time do Cruzeiro, ficou livre, mas ele não levantou a cabeça para escolher o canto para poder bater. Era só ele fazer isso. Mas a situação do Santos, pessoal, é de uma pressão tão forte, né, que isso, juntamente com a qualidade dos jogadores, né, que aí estão, fizeram com que o Santos tomasse atitudes precipitadas, tivesse muitos erros de passe e principalmente, olha as substituições. Vou falar para você e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV para a gente encerrar esse conteúdo aqui. O Jean Lucas saiu, que não deveria sair, para a entrada do Furque. E aí o meio de campo foi desconsiderado. Se estava com problema em jogar com 3, porque Nonato não estava bem, né? O Pitbull Fernandes é um louco, que a todo momento está dando bote, né? A gente fica com um baita de um receio, porque a qualquer momento ele pode tomar cartão amarelo. E foi o que aconteceu. No jogo contra o time do Bahia, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, portanto, ele está vetado, ele não vai jogar. Mais esse problema aí. E aí o Júnior Caixara, que joga no meio de campo para frente, começou até bem, vamos dizer assim, mas teve dificuldades para reposição. E aí entrou o Inocêncio no lugar dele, que foi discreto, mas também que não fez diferença nenhuma. O Nonato, que foi uma decepção para mim, eu sou um dos caras que mais pedi a entrada dele, até pra gente ver, mas diante dessa pressão, errou muitos passos ali no meio de campo, né? Não passou segurança nenhuma para o sistema de meio de campo do time do Santos, que já estava mal, totalmente aberto. Cara, o jogador do Santos, ex-jogador do Santos ali, o Arthur Gomes, deitou e rolou em cima do Caixara, cara. Deitou e rolou. Toda a jogada do time do Cruzeiro era em cima do Caixara ali pro lado direito. Então, a liberdade que o time do Cruzeiro tinha no meio de campo, e principalmente ali do lado esquerdo, né, se consolidou principalmente ali na segunda etapa, onde teve algumas alterações. E aí o Júnior Caixara saiu para a entrada do Inocêncio, o Nonato saiu para a entrada do Tomás Rincon, que melhorou o time do Santos, a gente tem que falar isso. Muito provável que ele vai ser o titular na próxima partida. Inclusive, você viu a entrevista coletiva que ele deu no final, pessoal? Faca nos dentes. Só isso. Mendonça, que é um dos jogadores, juntamente com o Lucas Braga, que não saiu do jogo. O Lucas Braga não saiu. E o Diego Aguirre ainda morre abraçado com esses caras, né? Só tirou o Mendonça, como eu havia dito, porque ele falhou no segundo gol, né? Foi a falha, foi dele, né? E aí entrou o Lucas Lima também, que é um jogador que entrou faltando poucos minutos, né? Não dá pra gente precisar, não foi de valia, a não ser um passe que ele deu pro próprio Lucas Braga, que chegou na cara do gol e, como sempre, ele errou. O Marcos Leonardo saiu para a entrada do Morelos, né? E aí ficou esquisito, porque o Santos ficou com 3 centroavantes, sem meio de campo e ficou com um sistema defensivo. O Santos estava sem meio de campo, cara. Sem meio de campo. E aí fica difícil, né, pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos ver. E agora tem mais um problema, hein? O Santos não depende de si só, de mais uma partida. O Santos precisa de mais de uma partida, porque eu estava vendo aqui a classificação, o Santos ainda permanece ali na 17ª colocação com 21 pontos, e os adversários do time do Santos, que estão mais colados neles, mais na parte de cima, que é o Goiás, que está com 25, e o Bahia,
Não é mais de uma vitória que o Santos precisa mais. O Santos precisa de duas rodadas. Na verdade, o Santos precisa ganhar, né, pessoal? Porque eu tô aqui falando, tentando ver alguma forma, mas a verdade é o seguinte: o Santos está com 21 pontos e o mais próximo do time do Santos é para sair da zona do rebaixamento. Se o Santos tivesse que ganhar, o Santos precisa de 4 pontos. Uma vitória dá 3, então não é mais uma rodada que o torcedor santista vai precisar, e sim de duas. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante. E muito obrigado para você ficar até agora aqui. Abraço.